Boa noite. Está aqui fazendo oração para dar início na live. Que Deus possa abençoar cada um neste momento agora. Tremendo e poderoso e santo, em tua presença me coloco agora, Senhor, pedindo na Espírito Santo, ó Pai, que as mágoas, Senhor, venham cair por terra, o rancor, o ódio dos corações, ó Deus. O Senhor venha limpar toda a mancha, todo o ódio, todo o rancor dos corações agora neste momento. Que o Senhor venha cicatrizar as feridas abertas, ó Pai. Abençoa, Senhor, no nome de Jesus Cristo, que todo bloqueio caia por terra, que toda amarração caia por terra, toda palavra contrária e maldita. Em nome de Jesus eu repreendo agora. Abençoa pelo teu nome, pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo. Te peço agora em nome de Jesus. Amém. Vou estar aqui lendo agora aqui em Salmos 118. Foi a palavra que o Senhor colocou em meu coração neste momento. Que diz assim: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Porque a sua benignidade dura para sempre. Diga agora, ó casa de Araão, que a sua benignidade dura para sempre. Diga agora, os que temem ao Senhor, que a sua benignidade dura para sempre. Invoquei o Senhor na angústia. O Senhor me ouviu de um lugar largo. O Senhor me ouviu e me tirou para um lugar largo. O Senhor está comigo, e não temerei o que me possa fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Por isso verei cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor as despedaçarei. Cercaram-me e tornaram a cercar-me, mas o nome do Senhor eu as despedaçarei. Cercaram-me como abelhas, porém apagaram-se como fogo de espinhos, pois o nome do Senhor as despedaçarei. Com força me impeliste para me fazeres cair, porém o nome do Senhor ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, e se fez a minha salvação. Não temo nas tendas dos justos a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. Somente até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui o salmista, a louvar o Senhor na beleza da sua santidade. Deus regula-se e manifesta em seu modo de agir, justo, fiel e amoroso. Então Deus ele é amoroso. E aqui o salmista que presta a ele louvor e adoração e graça, porque ele é digno de louvor. E muitas vezes nós só sabemos pedir as coisas para Deus. Não que nós não temos que pedir, sim, temos que pedir. Nós temos que adorar ele também e agradecer. Exaltar o seu nome santo, exaltar ele pelo seu poder, pela sua imensa glória. Que quando nós clamamos, ele nos responde. Quantos livramentos o Senhor nos dá nos dias que nós não vemos? Quantos livramentos de morte? Quantos livramentos aí de uma enfermidade que o Senhor nos guarda e está livrando ali? Guardando nossos filhos, nossa família. Nós não estamos vendo, mas a palavra do Senhor fala que os olhos do Senhor estão como chão de fogo nessa terra. Deus está contemplando tudo, guardando nós. Mesmo nós sendo miseráveis, não sendo merecedor, mas Deus ele está ali cuidando de nós, dos nossos filhos, da nossa família. E o que Deus está querendo de nós aqui? Que nós tiramos um tempinho para Ele, para agradecer, para adorar Ele, para bendizer o seu nome santo. Se você sabia que os anjos no céu ficam 24 horas adorando a Deus, santo, 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 hosanas às alturas, bendito é o Senhor dos exércitos.
Os anjos ficam ali 24 horas adorando a Deus lá no céu. 24 horas. E nós, às vezes, não tiramos uns 5 minutos para Deus, para adorar a Deus, para agradecer Ele, para nós. Só dele ter dado seu único filho que ele tinha para morrer na cruz, em nosso lugar, para nos dar o direito à salvação, à vida eterna. Já imaginou? Deus deu o que ele tinha de melhor. O único filho. Acho que nenhuma mãe que ama o seu filho vai querer fazer isso. Mas Deus, ele deu por amor a mim e a você. E muitos não têm esse reconhecimento. Muitos não reconhecem. E o tanto que Jesus sofreu nessa terra? E o tanto que ele passou vergonha, humilhação, eles humilharam ele. Julgaram, caluniaram. Os escribas e fariseus estavam sempre ali procurando um meio e uma forma para acusar Jesus. Queria matar eles por causa de quê? Por causa de inveja. Mas a palavra do Senhor fala que Jesus, quando ele está sendo levado ali para o matadouro, para morrer por mim e por você, ele não abriu a sua boca. Ele não abriu a sua boca. Ele não falou assim, aquela fulana, aquele cicrano, aquele irmão, aquela irmã, aquela mulher, aquele homem não merece. Não vou morrer por ele porque ele não merece. Ele não é digno. Não. Jesus, ele não fez acepção de pessoa, não. Ele morreu por todos. Mas são poucos os que reconhecem o sacrifício que ele fez por nós ali na cruz. São poucos. São poucos que reconhecem o tanto que ele apanhou. Quantas chicotadas, que naquele chicote na ponta deles era cheio de ponta de osso. Aonde batia, dilacerava, arrancava pedaço de carne. Voava carne longe. É como se estivesse moendo ele ali, vivo. E lá no Isaías 53, a palavra do Senhor fala que ele foi moído pelas nossas transgressões. E pelas suas pisaduras somos sarados. Então ele foi moído vivo. Ele apanhou ali, ficou dilacerado. A carne dele ficou retalhada. Já imaginou o que Jesus sofreu ali? E muitos não dão crédito à palavra dele, à pregação. Muitos não dão ouvido, entra daqui, sai daqui, nem deixa a palavra dele descer pro coração. Muitos não fazem caso dele. Mas sabe que Jesus ama você e ama eu. E Ele quer que nós o reverenciamos. Ele quer que nós damos para Ele o nosso melhor. O nosso culto de adoração. E agradecimento. Pelo que Ele tem feito por nós. Pela saúde, pelo alimento. Pela família que Ele nos deu, que Ele nos concedeu. Nós temos que agradecer. Eu louvo a Deus por estar aqui, pelo fôlego de vida, pela saúde que Ele me concedeu, por Ele ter me resgatado, por Ele ter me buscado, por eu ter conhecido Ele, por eu ter aceitado Ele como o único e suficiente Salvador da minha alma. Eu agradeço a Deus por isso todos os dias. O que seria de mim sem Ele? Hoje eu sou como uma corça. Tem um louvor que fala assim, assim como a corça anseia por água, tenho sede, assim eu tenho sede. A corça, ela fica num lugar bem distante de água. Então quando ela fica com sede, ela fica desesperada para correr até aquela fonte para beber água. E nós temos que ser como aquela corça. Correr até a água. Qual que é essa água? A água é a palavra de Deus. A palavra que Jesus deixou aqui para nós. A corça anseia por água. Ela tem sede. E nós temos que ter sede de Deus. Sede das coisas de Deus. Almejar. Desejar no nosso coração, assim como nós sentimos sede, assim como nós sentimos falta do ar,
para respirar. Prende a respiração para você ver um pouquinho de tempo. 1 minuto, às vezes a gente não consegue ficar nem 1 minuto. Nós não ficamos ali desesperados para respirar, para repor o nosso ar. Eu falo sempre que Jesus é o ar que eu respiro, sem Ele eu não vivo. Sabe por quê? Eu sou dependente dEle. Eu sou dependente do Senhor para viver. Ele é o ar que eu respiro. Você vive sem oxigênio? Você vive sem ar para respirar? Ele é o ar que eu respiro. Sem Ele eu não vivo. Por quê? Porque Ele transformou minha vida. Ele me deu paz, Ele me deu alegria, não tinha. Era aquele amor que Ele colocou no meu coração. A fé que Ele colocou no meu coração. A paz que Ele me deu. Que eu procurei em muitos lugares e eu não encontrei. O vazio que estava aqui, aquele buraco que nada preenchia, hoje está cheio. É cheio da presença de Deus. Esse vazio, sabe o que é? A ausência de Deus, a ausência da presença de Deus. Quando nós começamos a buscar a Deus, desejar Ele, Ele vem e preenche nosso coração de paz, de alegria. Preenche o vazio. Faz a Ele ter o poder de fazer o sobrenatural na nossa vida. Fazer aquilo que o homem não pode fazer, que a mulher não pode fazer. O melhor amigo, a melhor amiga, o pai, a mãe, o irmão. A pessoa que você mais gosta, o teu esposo. Ninguém pode fazer o que ele pode fazer. É te dar alegria, te dar paz. O refrigério na tua alma quando você está ali desesperado. Diante de uma circunstância difícil, de um problema tão grande. Talvez as lutas, os problemas, a adversidade está tão grande. Nós estamos vivendo dias difíceis nessa terra. E a palavra do Senhor fala que dias piores virão. Se está difícil agora, já imaginou daqui uns 10 anos? Nós podemos ver que a cada mês, cada ano que passa, cada mês que passa está ficando pior. Já imaginou nós vivemos esses dias difíceis sem Jesus, sem Deus? Sem a graça e sem a misericórdia de Deus, sem o perdão? Sem o perdão de Jesus Cristo? Porque a partir do momento que nós dobramos nosso joelho e pedimos perdão para Jesus de nossos pecados, a palavra do Senhor fala que Ele perdoa os nossos pecados e não se lembra mais, Ele lança lá no lago de esquecimento. Então nós temos que ter um conserto com Ele diário. Quando nós confessamos o nosso pecado, o que é o pecado não confessado não é perdoado. Ah, mas eu estou aqui julgando a pessoa? Não, nós temos que pedir perdão, nós temos que nos consertar todo dia. Porque todos nós somos pecadores, todos nós somos miseráveis e somos dependentes da graça, da misericórdia de Deus, do perdão de Deus. Então nós temos que nos consertar diante de Deus todo dia. Só de você confessar teu pecado para Deus, falar eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu falei aquilo outro. Nós pecamos por pensamentos, por palavras, por gestos, por ações. E às vezes nós não damos nem conta disso. Nós não consertamos, pecamos contra o nosso próximo, julgamos, caluniando, pensando mal. E nem nos preocupamos e nos consertarmos com Deus, com Jesus Cristo, porque Ele morreu na cruz para nos dar direito à salvação, à vida eterna e perdoar os nossos pecados. Foi para isso que Jesus morreu, para perdoar os nossos pecados, nos dar o direito à salvação. E o que nós temos que fazer? Confessar o nosso pecado para Ele, contar para Ele o que nós fizemos, porque o pecado não confessado não tem perdão. Ah, mas o vizinho da direita, da esquerda tem que saber? Não, é um particular teu com Deus. É um particular meu com Deus, seu com Deus. Nós já vimos de uma geração de pecado que foi de Adão e Eva, que eles pecaram lá. Portanto, eles pecaram pela desobediência. Deus falou para eles, não toca na árvore, nessa árvore da vida, não come desse fruto. Aí como eles pecaram e desobedeceram a Deus, Deus tirou eles ali do jardim do Éden. Pela desobediência. Quer dizer que Deus pune o pecado. A palavra de Deus fala que Deus ama o pecador, mas não ama o pecado.
Sabe por que nós temos que consertar nós diariamente, todos os dias? Nós temos que nos consertar com Deus, ou seja, de noite ou de manhã, na hora que você for dormir. Porque nós não sabemos dia a hora que Jesus vem buscar nós. Que depois que morreu, acabou. Enquanto a vida, há esperança. Mas se nós não consertarmos com Deus, nós temos que levar uma vida de retidão com Deus por causa disso. Porque nós não sabemos dia e a hora que Jesus chama nós vamos ter que prestar conta para Deus. E se nós morrer de qualquer maneira, o que vai fazer? Depois que morreu, acabou. Aí é só esperar o julgamento. É o céu e o inferno, não tem outro caminho, não tem outro recurso, não tem outro meio. Deus, ele é fiel. Jesus, ele nos ama. Ele nos ama. E muitas vezes nós não agradecemos a Deus pelo alimento que Ele nos concedeu, pela saúde. Nós não agradecemos a Deus só por nós estar aqui respirando, pelo sono que nós às vezes nós deita na cama e dorme, que muitas vezes não dorme. Tem gente que nem com tranquilizante, com remédio, daqueles da faixa preta mais forte que tem, não consegue dormir. Eu louvo a Deus, glória a Deus. Eu durmo com uma benção. Glória a Deus. Eu não tomo remédio nenhum para dormir. Porque ele é o meu sono. Às vezes eu tô ali, deito ali, eu dobro o joelho, eu deito ali, eu tô falando com Deus, eu dobro o joelho. E eu, de tanta paz que eu sinto, sabe, em meio às dificuldades, às tribulações, às lutas, os problemas, porque a palavra, todo mundo tem problema. Cada um tem o seu, cada um tem a sua cruz para carregar. Mas se você tem Jesus, você tem a fé viva ali. Se você tem Jesus, você tem força, você tem graça, você tem um refrigério, você tem um direcionamento. Porque Ele nos fortalece, Ele nos direciona, seja qual for o teu problema, ainda que seja difícil. Você fala, olha, não tem jeito. Mas se você clamar Jesus, Ele te responde. Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o meio e o fim. Ele é tudo que nós precisamos. Jesus é a bússola que nos leva para o céu. Lá no Evangelho de João 14,6 fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. A verdade. Quer dizer que com Deus, com Jesus, não habita mentira. Ele é a verdade. Ele é a verdade. E a Bíblia também é bem clara em falar e em dizer que os mentirosos não vão herder o reino dos céus. Lá em Apocalipse 22. E se mentiu, falou alguma coisa que não agrada a Deus, conserta. Confessa o teu pecado para Deus, Senhor. Falei isso, fiz isso. Como eu já falei, falhar todo mundo falha, errar todo mundo erra. Olha aqui a confiança do salmista que ele tinha em Deus. Aqui no Salmo 118, 7, o que a palavra do Senhor fala? O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Por isso verei cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam. Então ele está falando que Deus estava com ele. Então, o que você viu? O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. O Senhor está com ele entre aqueles que ajudam. E Ele está comigo, Ele está com você. Por isso verei cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Porque tem muita gente que tem ódio de nós. Que não quer o nosso bem. Não quer que nós vá para frente e sim para trás. Mas ali, se o Senhor está com você, você vai ver cumprido o desejo sobre os teus inimigos, porque Deus, Ele vai fazer justiça. Deus é que vai pelejar por mim, vai pelejar por você. Porque os nossos inimigos, às vezes, eles nos odeiam. Na tua frente, eles nem deixam, às vezes, transparecer. Mas nas costas é só misericórdia. É como ave de rapina, quer comer, quer destruir, quer estrangular. Às vezes a vontade deles que tem é de estrangular a gente, de tanto ódio que tem, de tanta inveja. Mas Jesus, Ele cuida de nós.
Olha o que o salmista falou aqui. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Por que o salmista está falando isso? Que o homem, ele nos decepciona. O homem na nossa frente é uma coisa, então às vezes tem duas caras. De cá é uma face, daqui é outra. Na frente tu é uma coisa, nas costas só misericórdia é outra. Decamaçu e decanto, confia no Senhor. Sabe por que nós temos que confiar no Senhor? Porque Deus, ele não decepciona nós. Deus, ele não tem duas caras, não. Deus é único. É soberano, é santo, é justo, fiel, tremendo, poderoso. É nele que nós temos que depositar a nossa confiança. É nele que nós temos que depositar a nossa fé. A palavra de Deus fala, maldito o homem que confia no homem e confia na força do seu braço. Ah, eu posso, eu faço, eu isso, eu aquilo, não. Confia no homem, não. Porque o homem é falho. O homem te promete uma coisa aqui, vai fazer isso, vai te ajudar, vai te dar. Mas chega na hora, ele vira as costas para você e deixa você lá sozinho. No relento, chorando as mínguas. Às vezes você confia nele, acha que ele é teu amigo, você conta o teu segredo para ele. Ah, não conta pra ninguém, não, é um segredo meu. Por quê? Por que muitas vezes as pessoas fazem isso? Porque quer desabafar, quer pôr pra fora, às vezes aquilo que tá magoando ele, que tá ferindo, que tá oprimindo, sabe? Aí confia na pessoa, acha que é um amigo fiel, verdadeiro. Já aconteceu isso comigo. Vai, desabafa, conta tudo ali. Ah, aí fala, você pede segredo pra ela, que vira as costas, já espalhou pena pra tudo quanto é lado. Já contou para todo mundo, ainda zombou, ainda aumentou mais um pouco. Mas o Senhor não. O segredo que você conta para ele fica ali guardado. Ele é teu melhor amigo. Por isso que aqui fala, maldito o homem que confia no homem, confia na força do seu braço. Se você confia no Senhor, conta o teu problema para ele, o teu segredo para ele. Que muitas vezes nós temos necessidade de desabafar. Muitas vezes nós temos necessidade de colocar para fora aquilo que está moendo nós aqui por dentro. E nós aí confia no homem, confia na mulher. E nos decepcionamos. Achando que às vezes que é amigo e não é. Mas nós temos um que é verdadeiro amigo. Conta para ele o teu problema agora. O que você está precisando? Entra dentro do teu quarto, tranca a porta. Ou se você não pode entrar no quarto, vai, fecha o banheiro, entra lá dentro. Conta para ele o teu problema, a tua dor. Conta as tuas mágoas, o teu ressentimento. Aquilo que está te machucando, aquilo que está te ferindo. Aquilo que você não consegue resolver sozinho. Tem que ter problema que a gente luta, tenta resolver com a nossa própria mão e nós não conseguimos. Porque só Deus tem o poder de fazer isso, de mudar história, resolver problemas, situações, fazer o impossível. Entra dentro do teu quarto e conta para ele o teu problema. Mas conta no mínimo detalhe. No mínimo detalhe. Porque Jesus, ele vai te honrar e te abençoar no mínimo detalhe. Aquilo que você acha que às vezes não tem nada a ver, tem, conta no mínimo detalhe, especifica para Deus, ó Senhor, eu tô passando por isso, por aquilo, faz isso para mim, isso, eu quero isso da tua parte, eu quero que o Senhor me dá isso, que o Senhor faz isso, conta para ele, especula, fala para ele, ó, é assim, assado que eu quero, que eu preciso de uma porta que o Senhor abre para mim, uma porta de emprego, é assim, conta para Deus do jeito que você quer. Ah, eu tô passando por um problema no meu lar, na minha área sentimental, sabe, eu quero que o meu esposo seja assim, que a minha esposa seja assim. Aí você fala, ó Senhor, eu quero que o Senhor faça isso na vida do meu esposo, na vida dos meus filhos. Ah, quero que o Senhor me dê um esposo abençoado. Talvez você não tenha um esposo, talvez você não tenha uma esposa, não tenha um namorado, uma namorada, está esperando em Deus. Pede para que Deus prepare do jeito que você quer, que Ele vai te dar. E ainda dá nos mínimos detalhes, às vezes ainda coloca um pouquinho de acréscimo. Sabe o que é isso? É ter intimidade com Deus. Talvez você não recebeu a tua bênção ainda porque você não contou para Deus o teu problema. Você não se abriu para Ele, não se declarou. A porta às vezes não abriu porque você não pediu para Ele abrir. Você não especificou. Talvez você tenha uma dívida para pagar. Ô Senhor, eu tenho essa dívida tal, eu preciso da quantia tal. Ah, eu quero uma máquina centrífuga de lavar, da marca tal, abençoada, que não me estraga, que não me dê trabalho, mas que seja uma bênção na minha vida. É assim que você tem que pedir para Deus, uns mínimos detalhes.
É porque Ele abençoa a gente. Ele conhece o nosso profundo. Sabe? Ele quer que nós sejamos abençoados, mas Ele quer que nós contamos para Ele. Eu quero que a minha esposa seja assim, assim, assado, carinhoso comigo, abençoado comigo. Que Ele me trate bem. Talvez você não recebeu a bênção porque você não pediu. E às vezes quando pede mal, serve a pedir. Se você não sabe pedir, pede para Deus te dar sabedoria para você pedir. Para que o Espírito Santo te oriente, fale no seu coração. Que Deus colocou essa palavra no meu coração para me trazer hoje uma palavra diferente. Sabe? Uma palavra diferente. Geralmente, às vezes, ele me usa no cajado, na palavra de consolo. Mas hoje aqui Deus está me instruindo aqui, usando eu para me instruir. Sabe? Para te orientar. Para que você seja abençoado. Clama lá em Jeremias 33, 3, a palavra do Senhor fala. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Talvez nós não clamamos, nós não contamos para Jesus, nós não pedimos. Como que nós vamos receber bênção se nós não pedimos? Quando nós éramos crianças, nós queríamos algo que a gente gostava, seja um picolé, um pirulito, sabe? Um sorvete. Nós não corríamos e não pedíamos para nossa mãe. E a mãe, nosso pai ou nossa mãe pega e não dá pra gente. E a palavra do Senhor fala, qual o filho que lhe pede um pedaço de pão, que o pai ou a mãe vai dar uma pedra? Quanto mais nós quando pedir para Deus. Quanto mais nós quando pedir para Deus. Você acha que Deus vai negar para nós? Não. Talvez nós não temos porque nós não pedimos. Às vezes nós não sabemos pedir. Quando pede, ainda pede errado. Pede para Deus, pede certo. Vou contar um testemunho aqui. Uma vez eu estava passando uma necessidade grande. Eu estava morando, pagando aluguel. E nesse belo dia, meu gás acabou. Vou dar um resumido aqui. Estou quase terminando aqui a live. Toda hora tá caindo, a internet está muito ruim. Eu não sei o que está acontecendo, tá caindo toda hora. Eu não sei se esse vídeo vai ficar tudo picado. Que vai e volta, vai e volta. Não sei nem como que vai ser. Mas que Deus possa abençoar. Então eu estava trabalhando, né? Na época eu pagava aluguel, estava eu e meu filho, pequeno. E quando foi um dia, meu chuveiro queimou. Deus vai te catar fé, Maria Eduarde. Deus vai te ficar tua fé hoje. Ó, o testemunho que Deus colocou no meu coração para me contar para você e para os demais que vão me ver, me ouvir. Aí meu chuveiro queimou, comprei o chuveiro e pedi para a pessoa colocar para mim enquanto eu ia trabalhar. Deixei a chave, depois passei na casa. Era ela com o esposo, né? Peguei a chave e fui embora para casa. Foi na época que estava fazendo muito frio, que geou. E eu me lembro que eu cheguei, peguei a chave, fui dar banho no meu filho mais cedo, que estava muito frio. No que eu ligo o chuveiro, não sei quem colocou o chuveiro, colocou errado, se ligou o fio errado, só sei que deu aquele estouro. E saiu que fumação, queimou o chuveiro. Novinho. Aí eu tinha comprado ele, falei, eu comprei lá na conta, mandei pendurar, falei, a hora que eu recebi eu pago, que eu tava trabalhando, né? Falei, agora como é que eu vou fazer? Eu não vou comprar outro, já comprei um. Falei, agora tem que esperar receber pra mim comprar outro. Falei, agora vai esquentando água na panela e tomar banho de caneca, até receber pra comprar um chuveiro. E aí foi, quando chega um belo dia, acabou o gás também. Aí acabou o gás, falei, pronto, agora sim. Falei, agora não vou comprar o gás também fiado. E eu comecei a orar a Deus. Falei, Senhor, coloca gás aqui, coloca fogo aqui. Já tinha chacoalhado o botijão, já tinha deitado o botijão ali no chão. Pra sair hoje uma gota de gás, nada. Nada. Sabe, nada vezes nada, que você deita ali, chacoalha, acabou, zerou tudo, não tem jeito mais. Aí que você tem que colocar a tua fé em ação. E aí é que a gente tem que colocar em prática aquilo que a gente ouve. É por isso que você tem que ouvir a palavra de Deus e deixar ela descer pro coração. E quando você ouve a palavra de Deus e deixa ela descer pro coração, sabe o que acontece? Ela faz efeito. A tua fé é acrescentada.
Aí sabe o que aconteceu? Eu tinha um depósito aqui dentro do meu coração de fé, porque eu ouvia a palavra de Deus e deixava descer pro coração, eu guardava guardado aqui. Aí eu comecei a orar, falei, Senhor, eu creio na tua palavra, que tudo palavra que tu pedir oração, crendo, tê-lo-eis e recebereis. A palavra do Senhor fala que tudo que pedir em oração, crendo, tê-lo-eis e recebereis. E eu lembrei dessa mensagem que o Espírito Santo faz a gente lembrar tudo aquilo que nós ouvimos. E uma hora que você estiver precisando, talvez se você não estiver ouvindo essa live, porque quem está falando com você aqui agora é o Espírito Santo. Eu estou sendo direcionado aqui pelo Espírito Santo de Deus para trazer essa mensagem para você. E na hora que você estiver precisando, talvez estiver passando por aperto, você vai lembrar dessa mensagem que você ouviu, está ouvindo aqui agora. Se você guardar ela e deixar ela descer para o coração. E ali eu comecei a lembrar das mensagens que eu tinha ouvido na igreja, no culto, na palavra. E eu falei, Senhor, eu creio que você tem poder e vai colocar gás aqui para mim. Até eu receber, para mim comprar outro botijão, porque eu não vou comprar fiado. O Senhor vai cuidar de mim, vai cuidar do meu filho. Sabe por quê? Porque com aquele gás, eu estava quentando água para tomar banho, eu estava fazendo a mamadeira do meu filho, eu estava fazendo o almoço, a comida, a janta, o alimento para nós comer. Só que ali agora não tinha como fazer mais nada. Não tinha como esquentar, aquecer a água, porque naquela época estava diante, tão frio. Não tinha como aquecer a água para tomar banho. Não tinha como fazer a comida, a mamadeira do meu filho. Ali acabou o recurso, acabou tudo. Aí chegou o momento, eu e Deus, Deus e eu. Aí chegou a hora de colocar minha fé em ação. De crer e saber que aquilo que eu estava pedindo ia acontecer. A fé, a palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você vê a palavra, ouve a palavra de Deus e guarda no coração, aí você tem fé, a tua fé é acrescentada. E a primeira coisa que eu determinei, falei, Senhor, eu creio. Quer dizer que eu não pedi duvidando? Eu creio, Senhor. Eu quero ter o poder sobrenatural, que o Senhor vai colocar fogo aqui, que eu vou ligar. Eu falei, Senhor, eu creio, que eu vou ligar esse fogão que agora, que já não tem gás mais. E vai sair chama, que vai sair fogo. Assim eu falei com o Senhor, eu creio. Eu creio, quer dizer que a fé tua está sendo colocada em ação. A palavra de Deus fala que a fé sem obra ela é morta. Eu coloquei a minha fé em ação e obra. Eu creio e agir. E não, eu vou creio que eu vou ligar aqui e vai sair fogo. E assim eu fiz, por quê? Porque eu pedi em oração, não duvidei no meu coração. Eu criei no sobrenatural. Isso é o sobrenatural? Não ter uma gota de gás ali, que eu já tinha deitado o fogão, o botijão deitado, levantado, chacoalhado, lá não tinha nada. Mas eu criei. E da mesma forma você aí, se você crê, o que é o problema que te assola? O que vocês necessitam agora da parte de Deus? Se a palavra do Senhor fala que tudo que pedir oração, crendo, tê-lo-eis e recebereis, o que você precisa aí? Se você crer, vai acontecer um milagre. E eu peguei e fui ligando, de chama por chama. Fui acendendo uma por uma. Fui acendendo uma chama por uma. Aquela chama enorme, linda, como eu nunca tinha visto nessa terra. Foi acendendo uma por uma. Não tinha gás no botijão. Mas o fogo estava saindo ali. Porque eu criei. Eu criei. A palavra, quando é liberada, com poder, crendo, não duvidando, ela tem efeito. Essa é a fé com obra. Porque a fé sem obra ela é morta. Essa é a fé com obra. Você creu, você falou, você determinou, aconteceu. Você não orou com dúvida no seu coração, você orou crendo. Se você orou crendo, pediu crendo que ia acontecer o milagre, aconteceu. Aí acontece, desliguei, liguei de novo,
a água do meu olho pingando. Eu vi a glória de Deus se manifestar ali. Eu desliguei 4 vezes. Desliguei o fogão. O fogo tá ali. E eu falei, Senhor, você vai colocar fogo aqui, chama nesse fogão, até eu receber. Porque eu não tinha dinheiro para comprar o gás. Entendeu como é que Deus trabalha? Como é que o sobrenatural acontece? Quando nós usamos na nossa fé, quando nós ouvimos a palavra de Deus e guardamos ela no nosso coração. Aí quando a gente ouve e guarda, a fé é aqui, está aqui dentro e ela é acrescentada. Mas quando você ouve, entra daqui e sai daqui, ficou vazio do mesmo jeito, porque você não guardou no coração, não teve efeito algum. Desliguei, a chama do fogão estava ali. 15 dias, Maria Duarte, 15 dias, durou essa chama desse fogo. 15 dias. Sabe por que não durou mais? Aí que eu falo, é conforme você pede que Deus te dá. Você aí já sabe para pedir as coisas para Deus, pede para Deus te dar sabedoria. Senhor, me ensina a pedir, me ensina a orar, me ensina a buscar. E conforme você pede, você dá. Deus te dá. Eu orei, Senhor, prepara, coloca fogo aqui, coloca chama nesse fogão aqui, nesse botijão, nesse fogão aqui, o fogo aqui, até eu receber, para me comprar um gás. Se eu tivesse pedido, Senhor, coloca aqui 1 mês, 2 meses, Deus tinha colocado. É conforme você pede que Deus te dá. Tá entendendo aqui? Deus está especificando para você. É conforme você pede que Deus te dá. No dia que eu recebi o dinheiro lá no serviço, lá no meu emprego onde eu estava trabalhando, que eu entrei dentro de casa, que eu fui ligar o gás. Cadê? Acabou? Por que acabou? Eu falei pro Senhor colocar o fogo ali até o dia que eu recebesse. Que aí eu podia comprar um gás. Então eu entrei pra dentro de casa, sabe, Maria Eduardo? Não aguentei pra dentro de casa. Aí, ó. Tá acabando, tá sumindo toda hora. Tá ruim a internet. Eu vou encerrar rapidinho aqui, porque tá muito ruim a internet. É o tempo, quando fica meio nublado. Quando eu entrei pra dentro com dinheiro, acabou o gás. Então é assim que funciona na nossa vida. É usar a fé, é conforme você pede que Deus te dá. Isso funciona em todas as áreas da tua vida. Em todas as áreas da tua vida. Que você pedir, Deus faz. É conforme nós pedimos da parte de Deus, é que Ele nos concede. Amém? Eu vou ficar por aqui. Deu para vocês perceberem aí que a internet está muito ruim hoje, está caindo toda hora. E eu vou estar aqui agradecendo a Deus. Eu queria que Deus tenha falado no profundo com vocês. Deus abençoe, Josimar Antônio, né? Não dá para me ler aqui direito. José Antônio, eu acho José Antônio. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. José Antônio Borges, Deus abençoa. Então a fé, a nossa, e nós é que acrescenta ela. Nós guardar a palavra de Deus no nosso coração, a nossa fé é acrescentada. E conforme nós pedimos, é a forma que Deus faz para nós. E se você pede nos mínimos detalhes, especifica para Deus o que você quer, é a forma que Deus vai fazer e te dar para você. Eu não pedi para Deus colocar o gás até eu receber o dinheiro para me comprar. Isso foi no início da minha conversão. Passei uma prova grande, uma luta muito grande. E Deus me honrou. E fazia pouco tempo que eu tinha convertido. Mas o pouquinho tempo que eu tinha ouvido a palavra de Deus, eu fui guardando. Eu tinha aquele depósito dentro de mim. E a minha fé foi acrescentada. E eu usei aquele pouco de fé que eu tinha. E se você usar a fé, ainda que a palavra do Senhor fala, ainda que a tua fé seja pequena, o tamanho do grão de mostarda. Se você falar para um monte transportar de outro lado, de um lado para o outro, ele transporta. Ainda que a tua fé seja pequena, minúscula. Porque muitas vezes no meio da tempestade, do vendaval, das lutas, do dia a dia, nossa fé parece que some, fica pequena. Mas se você usar essa fé, ainda que seja pequena, colocar ela em ação, orar, crendo, com fé, que Deus vai fazer o milagre, que vai acontecer aquilo que você vai pedir, que a palavra do Senhor fala que tudo quando pedir é oração. Crendo, tê-lo-eis e recebereis. Se você pedir e crer que vai acontecer o sobrenatural, e crer que vai acontecer o impossível, vai acontecer. Deus, ele é fiel.
Gente, eu vou ficar por aqui, que Deus abençoe vocês. Eu queria falar para vocês inscrever lá no meu canal no YouTube. Eu tô com um canal ali, eu tô colocando os vídeos lá. Se Deus quiser, logo eu vou estar fazendo live lá. Tô faltando mais um pouquinho só de inscrito ali. Pra mim faz pouco tempo que eu comecei, o Senhor falou no meu coração pra me fazer. E lá o vídeo fica completo. Geralmente, que às vezes quando eu posto aqui no Facebook, fica 15 minutos, 14 minutos. Lá tem vídeo de 1 hora, 50 minutos, 45 minutos. Lá tem vídeo grande lá de mensagens que o Senhor coloca no meu coração aqui que eu trago, que eu prego aqui. Então eu queria que vocês inscrevessem lá no meu canal, Sirlei Maria Silva. Me ajuda aí, gente, por favor. E ativa o sininho para vocês receberem todas as notificações. E vocês vão ser abençoados e a sua fé vai ser edificada, amém? Eu prego que a palavra de Deus, não prego a palavra de Deus com verdade. E logo vou estar fazendo live ali também no YouTube, se Deus quiser, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar vocês grandemente. Eu vou estar encerrando aqui, porque a internet está bem ruim aqui hoje, toda hora está caindo. Esse vídeo capaz vai estar até meio picado, porque tá indo e voltando, indo e voltando. Mas acho que tá dando para entender aí, amém? Vou estar aqui orando, agradecendo a Deus e pedindo que Deus possa abençoar a vida de vocês agora, em nome de Jesus Cristo. Deus tremendo e santo, eu te dou graça, Pai. Te peço que você venha abençoar cada vida agora que se encontra do outro lado. Repreendo toda a revolta, todo o nervosismo, Pai, toda a força contrária. Toda palavra contrária contra essas vidas agora, repreenda em nome de Jesus Cristo. Cobre, Senhor, essas pessoas com teu sangue, dá graça, dá paz, dá o refrigério para essa alma. Em nome de Jesus, repreenda toda palavra contrária e negativa. Deus dá sabedoria para essas pessoas, dá sabedoria para as orar, para buscar a tua face. Dá o entendimento, o conhecimento, Pai, que a tua palavra possa fazer efeito na vida delas. Que elas possam usar a tua fé, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que todo bloqueio, que toda fúria caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Repreenda toda obra contrária, toda palavra contrária e negativa, Pai. Tudo que não provém do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Seja abençoado agora, em nome de Jesus Cristo. Fica com Deus e uma boa noite. Amém? Deus abençoa.